بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, o Clemente e Misericordioso. A quem Allah orientar jamais será desviado, e a quem ele desviar jamais se encontrará orientador e encaminhador algum. Testemunhamos que não há divindade a não ser Allah e que Muhammad é seu servo e mensageiro, o enviado de Allah para toda a humanidade, misericórdia para todos os humanos. Ó crentes, temam Allah como deve ser temido e não morram a não ser como muçulmanos. Nós estamos no mês sagrado de Rajab. Mês sagrado de Rajab. É o 7º mês do calendário islâmico. E nesse mês aconteceu um acontecimento importantíssimo para nós muçulmanos, o qual Allah mencionou no Alcorão, Surata 17, versículo 1. Glorificado seja aquele que transportou o seu servo da mesquita sagrada para a mesquita de Al-Aqsa, e mostramos para ele os nossos sinais. A mesquita de Al-Aqsa, o qual abençoamos o que está ao redor dela, e mostramos para ele os nossos sinais. Nesse mesmo mês, aconteceu essa viagem noturna do mensageiro de Allah. Uma viagem que é um milagre, um dos milagres que Allah deu ao mensageiro ao seu mensageiro. E é mencionado na Surata An-Najm, número 53. E é mencionado na Surata 17, versículo 1. E vamos falar desse assunto resumidamente, na medida do possível, para saber a diferença entre Al-Isra ou Al-Mi'raj, a viagem noturna. Al-Isra é a viagem do profeta de Allah de Meca para Jerusalém. O Al-Mi'raj, que é a ascensão, é do mensageiro de Allah de Jerusalém para os 7 céus. Quando e por que aconteceu isto? Aconteceu quase 3 ou 4 anos antes da imigração. Após o quê? Após o ano da tristeza, Amul Huzn, o ano da tristeza. Que ano é este, o ano da tristeza? Foi o ano que morreu Khadija, a esposa do mensageiro, e faleceu também o seu tio. Faleceram então no mesmo ano, ou quase no mesmo mês, aquela pessoa que dava o suporte interno, o apoio interno dentro de casa, sua esposa Khadija. E faleceu também aquele que dava o suporte, o apoio externo, que era o seu tio Abu Talib. O mensageiro de Allah, então, vendo que não tinha mais ninguém o apoiando dentro de casa e fora de casa, a não ser a vontade de Allah, foi até Taif pregar o Islã. Chegou até Taif, chamou os chefes das tribos e falou da mensagem. A resposta foi apedrejar o mensageiro de Allah. E ele saiu correndo, fugiu de Taif até parar próximo à cidade de Meca. Isso aumentou tristeza e decepção sobre as pessoas e tristeza do mensageiro de Allah. Então Allah, louvado seja, quis Bibab Taslih, acalmar, apaziguar, confortar o mensageiro de Allah. Então, certa noite, como está no Sahih al-Bukhari, o mensageiro de Allah estava na frente da Kaaba, certa noite. Então chegou um anjo, o deitou no chão, abriu o seu peito, tirou o seu coração, lavou com água Zamzam, e depois trouxe um animal chamado al-Buraq, montou nele e mandou ele se preparar para uma viagem. Essa viagem, cada passo que o Buraq dava era o limite onde o ser humano pode enxergar. Então ele foi de Meca a Jerusalém, Al-Quds. Que Allah proteja Jerusalém, Al-Quds, seus moradores, e das pessoas de bem e de paz, da mão dos opressores, corruptores, e da mão dos invasores sionistas. E que Allah retorne a Mesquita Al-Aqsa
para a mão dos muçulmanos e para a mão das pessoas de bem. Então o mensageiro de Allah chegou até Masjid al-Aqsa e lá rezou Rak'atayn, rezou uma oração de imã para os profetas. E naquele momento foi levado até os céus. Urija bihi ila sama, levado até os céus. No primeiro céu, ele encontra quem? Sayyiduna Adam. No primeiro céu, ele encontra o profeta Adão. Cumprimenta e diz salamu alaikum. Pergunta para o anjo Gabriel: Ya Jibril, man hada? Ó Jibril, quem é ele? No primeiro céu. Disse Gabriel: esse é teu pai Adão. O profeta cumprimenta: salamu alaikum. Salamu alaikum ya Adam. Manda salam para Adão. E Adão responde: Marhaban bi ibn Salih. Seja bem-vindo, um nobre filho virtuoso. E responde: Salamu alaikum, mensageiro de Allah. Então subiu ao segundo céu. O segundo céu encontrou Zacarias e Jesus. Se houvesse tempo, e num outro sermão, e numa outra oportunidade, poderemos falar a descrição exata do mensageiro de Allah sobre os profetas. É relatado que o mensageiro de Allah descreveu como era Adão, como era Jesus, até como era o seu cabelo. Cumprimentou: Salamu alaikum, Ya ibnai al-Khala. Salamu alaikum, ó primos. Sobre Zacarias e Jesus. Subiu ao terceiro céu e perguntou: quem é aquele homem? Jibril disse: Haza Yusuf. Esse é o profeta José. O qad utiya shatr nisf jamal ad-dunya. Contou quem é aquele homem. No terceiro céu, o Gabriel disse: esse é o profeta José, filho de Jacó. E foi dado a José metade da beleza do mundo. O mensageiro de Allah passou por ele, cumprimentou o salamu alaikum, e o profeta José, filho de Jacó, disse: wa alaikum salam, marhaban bi akhi salih, nabi salih. Seja bem-vindo, ó irmão virtuoso e um profeta bom. Subiu ao quarto céu, e no quarto céu encontrou quem? Idris, profeta Idris. E ele, profeta Muhammad, recitou o versículo: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. E no quinto céu encontrou um homem com uma barba longa, bem arrumada, e perguntou: quem é este? Gabriel disse: هَذَا هَارُونَ أَخُ مُوسَى. Esse é o profeta Arão. E no sexto céu, subiu no sexto céu e perguntou: quem é este? Para o anjo Gabriel. Ele disse: Haza Musa Kalimullah. Jibril disse: esse é o Moisés, aquele que falou com Allah. Subiu ao sétimo céu. E no sétimo céu, o mensageiro de Allah disse: Ma ra'aytu ahadan ashbah minni min sahibikum. O profeta subiu ao sétimo céu e disse: não vi ninguém tão idêntico, parecido comigo, como essa pessoa. Quem é ele, Jibril? Quem é ele, Gabriel? O Gabriel, sallallahu alaihi wasallam, disse: Haza abuka Ibrahimul Khalil. Disse: esse é o teu pai Abraão, Ibrahim. O mensageiro de Allah cumprimentou ele: Salamu alaikum. Ele respondeu: Marhaban ya ibni. Seja bem-vindo ao meu filho, ao profeta de Allah, Ibrahim. Allahu Akbar. Imagine, mensageiro de Allah subiu 7 céus, cumprimentou todos os profetas. Só que a viagem não terminou aí. Thumma rufiya sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha. Chegou no limite do céu, onde está o trono, acima desse limite está o trono de Allah, louvado seja. E os anjos guardavam esse limite e perguntaram: quem está aí? Jibril disse: está comigo Muhammad. Os anjos disseram: pode entrar.
nos foi dito, não abre a porta para entrar nesse limite, a não ser Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. E o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, entrou. E encontrou e viu o anjo Gabriel na imagem o qual Deus criou ele. E o mensageiro de Allah viu o anjo Gabriel somente 2 vezes. Na imagem como criou, foi criado. No momento da primeira revelação, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. E nesse momento, ele descreve o anjo Gabriel. No momento da revelação, tinha 600 asas. Cada asa, se fosse aberta, tasuddul ufuq, ia cobrir os horizontes. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. Allahu Akbar. Então, nesse momento, Allah mostrou ao seu mensageiro ajaib, coisas incríveis. Mostrou coisas do paraíso, como mostrou coisas do inferno, como mostrou as pessoas yatana'amuna fil jannah, mostrou cenas das pessoas aproveitando o deleite no paraíso. Wa arahu suwar an-nas yata'adhabuna fil nar. Encontrou então pessoas sendo castigadas no inferno. Então ficou diante de uma cortina. Escutou a voz de Allah, louvado seja, onde Deus ordenou o seu mensageiro Muhammad fazer o quê? O primeiro cumprimento. Jibril, Allah cumprimentou o seu anjo Jibril dizendo Assalamu alaikum. E Jibril respondeu ao seu mensageiro Assalamu alaikum. Então houve o discurso de Allah, louvado seja, com o seu mensageiro. Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Então, viu esse discurso. Allah ordenou o seu mensageiro a cumprir 50 salat, 50 orações diárias. 50, imagine. Em vez de ser 5 orações por dia, seriam quantas? 50. O mensageiro de Allah aceitou e falou para Moisés. Moisés estava esperando, dizendo: ó mensageiro de Allah, o que teu senhor ordenou? Ordenou 50 orações por dia. Moisés disse: ó Muhammad, meu povo, eu tenho experiência, meu povo não suporta. O teu povo também não suportará. Peça para Allah diminuir. Então ele disse: ó Allah, tu sabes da tua criação, meu povo não vai suportar. Allah foi diminuindo para 45, 40, 30, 20, 15, e cada momento o profeta de Allah pedindo: ó Allah, meu povo não vai suportar. Até que o mensageiro, até que Allah louvado disse ao seu mensageiro: Innaha khamsun. São 5 orações. E valem por 50. Cada oração vale por 10. E o mensageiro de Allah disse, depois que Allah louvado disse isto, fiquei com vergonha e não pedi mais a Allah para diminuir. Innaha khamsun salawat. São 5 orações. Todas as obrigações, o zakat, jejum, hajj, tudo que é obrigatório e proibido no Islã, Allah revelou o anjo Gabriel, dizendo ao anjo Gabriel: ó Muhammad, informe Muhammad, ó Jibril, informe Muhammad na terra que isto é obrigatório ou não. O salat, a oração, Allah transportou o seu mensageiro até os 7º céus para falar diretamente, sem interlocutor, sem anjo Gabriel, sem anjo Miguel, bila wasita, sem intermediário, que são 5 salat. E o muçulmano faz 5 salat, cada salat vale por 10, sem intermediário.
sem intermediário. Dizemos Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Sem intermediários. Innaha khamsun man hafiza alayha. São 5 orações. Quem protegê-las e guardá-las e cumpri-las no seu devido horário, terá de Allah o paraíso como promessa. وَمَنْ قَصَرْ وَمَنْ قَصَرْ فَقَدْ خَسِرَ عَلَى نَفْسِهِ. E quem relaxar e transgredir, está fazendo prejuízo para si mesmo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.